Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa e desta vez vamos utilizar um figurino diferente, como se compreende facilmente. Vamos preencher o programa de hoje apenas com a situação da Ucrânia. Senhor Embaixador, a intervenção de segunda-feira de Vladimir Putin acabou por constituir uma espécie de declaração de guerra, mas com esta cambiante, parece-me a mim, a partir do momento em que o presidente russo decidiu aceitar o separatismo de Donetsk e de Luhansk, de alguma forma transformou, ou quis transformar, a entrada na Ucrânia numa espécie de ajuda humanitária a dois países emergentes eslavos, não é assim? Sim, é uma mudança de paradigma muito significativa. Se nós olharmos bem para a situação no terreno, quase parece chocante dizer que nada mudou. Isto Exato. Em 2014, as áreas mais a leste e a sudeste da Ucrânia, duas áreas com forte presença de cidadãos de nacionalidade russa, decidiram, por um suposto referendo local, tornar-se independentes e criaram duas repúblicas, a norte Luhansk e a sul Donetsk. Essas duas repúblicas não foram reconhecidas por ninguém, nem sequer pela própria Rússia, Exato. mas obviamente que na reação que houve por parte do governo de Kiev, do governo da Ucrânia, relativamente às duas zonas que têm tendências secessionistas de separação, houve uma reação militar, houve uma guerra civil, e é mais do que evidente para toda a gente, julgo que isso nunca sofreu dúvidas, que os cidadãos, os grupos das milícias criadas nesses dois territórios que são adjacentes, tinham manifestamente um apoio militar disfarçado, digamos, por parte da Rússia. Armamento, se calhar pessoal, não, as coisas há números muito diferentes em relação a isso. Não há tropas regulares, não houve tropas regulares russas nesse terreno, mas há tropas irregulares e material militar sem os quais era completamente impossível a essas zonas e estes cidadãos que se envolveram nessa ação conseguirem fazer uma guerra com o exército ucraniano. Essa guerra, convém que se diga, nós passamos o tempo a falar de Donbass, Donetsk e Lugansk. Donbass é uma zona grande, é uma zona relativamente grande, e Donetsk e Lugansk, tal qual como são hoje, e este ponto é importante, tal qual como são hoje definidos em função da situação no terreno, representam apenas um terço daquilo que é a globalidade de Donbass. O que é que mudou, já aqui falámos isto aqui há dias, o que é que mudou ao longo destes anos que levou a esta situação? Aparentemente, a Rússia terá considerado, não necessariamente que essa zona estava a ser mais atacada por parte do governo de Kiev, mas em particular estava preocupada, como aliás já falaremos disso, se demonstra pelo discurso de segunda-feira de Vladimir Putin, estava preocupada pela densificação militar dentro da Ucrânia que se vinha a verificar com o apoio ocidental. Densificação essa que apontava, no fundo, para a possibilidade da Ucrânia vir a integrar a NATO a prazo. Mas os russos não estavam só preocupados com a entrada na NATO, os russos estavam preocupados, e estão preocupados, era com a criação de um conjunto de capacidades dentro da Ucrânia que pudesse, em certo momento, na sua perspectiva, funcionar como uma ameaça à sua segurança. Portanto, o que desencadeou tudo isto é a noção da Rússia de que não pode tolerar mais este avanço militar ali dentro. E isso tem consequências no modo como se comportou a tal zona
russófona e russófila à direita. Convém dizer o seguinte: a Ucrânia é o país do mundo onde há mais russos, nacionais russos. A Rússia tem cerca de 25 milhões de nacionais e na Ucrânia vivem 12 milhões de nacionais russos. Estes 12 milhões aparentemente também contam com aqueles que estavam, digamos, que estão na Crimeia e que eram ucranianos formalmente ou que estão sob tutela ucraniana e que agora estão sob tutela russa desde 2014. Mas estamos a falar de uma percentagem importante. E porquê é que estes cidadãos, porquê é que há tantos cidadãos russos naquela área? Porque aquela área é uma área industrial importante. A área de Donbass significava, antes da crise de 2014, cerca de 1/3 das exportações da Ucrânia. Exatamente. É uma zona de metalomecânica, é uma zona de minas e é uma zona para a qual foram muitos russos trabalhar durante muitos anos. Isto criou umas bolsas de russos nesses países e, naturalmente, depois há uma mistura entre os russos e os locais e, portanto, estamos a falar de cidadãos russos, aparentemente são cerca de 38, 40%, com nacionalidade russa, depois o resto, os 60%, serão ucranianos, muitos deles russófonos. E russófonos porque a língua russa é muito falada naquela área. Estas duas repúblicas foram agora clarissimamente, pode-se dizer isto abertamente, utilizadas pela Rússia da seguinte forma. Se repararmos bem, e não se percebia bem porquê, Putin falava aqui há 2 semanas, 10 dias, agora o tempo passa muito rapidamente, da possibilidade de um genocídio. E o genocídio o que é que era? Era a circunstância do governo de Kiev querer retomar o controlo dessas zonas, que não o fez ao longo destes 8 anos, não o conseguiu fazer, embora houvesse escaramuças sistematicamente, mas essas escaramuças mantinham aquilo que se chama em termos técnicos um conflito de baixa intensidade, o que não significa que não tenham morrido mais de 14 mil pessoas. Mas estamos a falar de um conflito que, apesar de tudo, se mantém ao longo do tempo, com escaramuças aqui e acolá, com uns dias mais movimentados do que outros. Nos últimos tempos as coisas têm estado mais movimentadas. E a Rússia lançou esta ideia de que ia haver este ataque por parte do governo de Kiev e que íamos criar, portanto, uma situação humanitária trágica para os cidadãos russos que ali estavam. E se repararmos bem, nós assistimos, num certo momento, à saída rápida de mulheres e crianças de Donetsk e Lugansk que foram para Rostov numa operação de, digamos, defesa humanitária a populações que estavam sob pressão militar. Na sequência imediata disto, a Duma, o Parlamento russo, decide, coisa que não tinha decidido em 2014, dar oportunidade ao governo russo, se quisesse, de reconhecer essas duas repúblicas populares. Tudo isto, verificava-se que isto fazia parte, digamos, de um jogo claramente de utilização política deste mecanismo. Logo, quase imediatamente a seguir, os dois líderes das duas regiões vão visitar Moscovo e propõem a Vladimir Putin que reconheça essas repúblicas e, mais do que isso, abrem o caminho à possibilidade de amanhã essas repúblicas pedirem a entrada de militares russos para os protegerem. E, portanto, aqui é que chegamos ao primeiro ponto da ruptura da ordem internacional por virtude de uma decisão de Moscovo. Moscovo é o único país que reconhece essas repúblicas. Se repararmos bem, faz lembrar a República da Turquia, da República de Chipre Norte. República Turca de Chipre Norte. Só a Turquia reconhece essa república. Faz também lembrar aquilo que se passou em 2008 na Abkházia e na Ossétia do Sul. Aí há mais 2 ou 3 países que reconhecem essas repúblicas, mas são a Nicarágua, a Venezuela, eventualmente a Bielorrússia. E, portanto, aqui ainda estamos num terreno novo, isto é, embora haja uma declaração já da Bielorrússia no sentido de reconhecer as repúblicas. Portanto, Putin garante aqui um passo em frente. E na segunda-feira, Putin explica isso ao país e ao mundo num longo discurso de 1 hora. Um discurso que vale, quer dizer, que, para quem tiver tempo, eu tive o tempo de ouvir todo o discurso e ouvi-lo numa tradução, naturalmente, numa tradução espanhola, no YouTube. E é um discurso muito curioso. Porquê? Curioso, perigoso, e eu diria que que é um passo em frente num sentido do desconhecido.
Mas é um discurso que diz o seguinte, basicamente, a Ucrânia é uma construção artificial promovida pela Rússia, pela União Soviética, no fundo, promovida pela União Soviética, feita de retalhos de vários espaços do magma global da União Soviética, e não tem uma identidade nacional comparável à Rússia. Pelo contrário, ela, digamos, a Rússia que é a mãe de tudo isso. Ora bem, estamos aqui num conceito quase imperial do papel de Moscovo face à sua periferia, e em particular face à Ucrânia. E ao dar este sinal, Putin, como que diz, se ela foi uma construção artificial, também poderá haver uma desconstrução artificial através do isolamento de entidades que estão fora daquilo que é o mainstream, que é a linha central da Ucrânia. E mais do que isso, nesse discurso, Putin revela, além daquilo que nós sabíamos, isto é, o seu profundo desagrado relativamente ao alargamento da NATO, a sua vontade de que houvesse uma espécie de reset, de voltar ao princípio daquilo que era o tempo do pré-alargamento, nomeadamente em matéria de colocação de forças convencionais nos países NATO que estão limítrofes da Rússia. Mas mais do que isso, há ali pela primeira vez a utilização da expressão de que quer voltar às fronteiras de 1997 em matéria de NATO. Ora bem, isto é absolutamente implausível que a Rússia não soubesse que isto é impossível, sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista prático. Quer dizer, não estou a ver como é que estes países de repente dizem, não, agora pensando melhor, de facto, vamos sair da NATO e vamos... Pelo contrário, este discurso é um discurso que rigidifica a posição desses países e lhes dá, inclusivamente, maior preocupação do que aquela que tinham ontem. Porque ao fazer esse discurso, Putin, no fundo, coloca uma espécie de uma ameaça. E depois diz o seguinte também, a Ucrânia, tal qual como está, foi invadida, foi tomada, é hoje cúmplice de uma agressão contra a Rússia. E aí volta àquilo que já tínhamos falado aqui mais de uma vez, a noção do acossamento em que a Rússia vive. A Rússia vive num sentimento de acossamento. Exato. Podemos dizer que tem algumas razões para isso, tendo em conta aquilo que foi a movimentação das fronteiras até à sua própria fronteira. A doutrina divide-se, mas a Rússia não deixa de poder ter alguma razão, no sentido de que, quando do fim da União Soviética e do fim da Guerra Fria, teria havido, digamos, uma mensagem aos russos de que as fronteiras da NATO não iriam até ali. Ao verem as fronteiras da NATO aproximar-se, a Rússia sente-se como que abusada pelos parceiros ocidentais, e em particular pelos Estados Unidos. E, segundo a Rússia, neste discurso de Putin, e é por isso que o discurso é ao mesmo tempo interessante do ponto de vista analítico, perigoso do ponto de vista de substância, os Estados Unidos utilizam hoje a Ucrânia como o centro, digamos, de propulsão de uma espécie de subversão para a Rússia. E Putin elenca ali vários pontos, cuja credibilidade nós não sabemos, relativamente às movimentações dos Estados Unidos através da Ucrânia. Porque até chega a dizer que a Ucrânia tem hoje a possibilidade, e tecnologia soviética ainda, para poder fazer uma bomba nuclear. Exato. Levanta o que torna a Ucrânia, digamos, num potencial poder nuclear, que já foi no passado, de facto, tal qual como a Bielorrússia, tal como o Cazaquistão, mas prescindiram deles e entregaram as armas à Rússia. Mas, portanto, haveria ali um potencial que os países ocidentais, os Estados Unidos, que no fundo é o que a Rússia quer dizer com isso, poderiam utilizar esse movimento. Portanto, há aqui um tempo de impasse, porque o sinal que Putin dá é que não tem nenhum recuo face a essa leitura radical de querer voltar à estaca zero, aquilo que se chama em latim o statu quo ante, as coisas como estavam antes. E não se vê saída nenhuma para isto. E a sensação que dá, e que dá com razão, até porque as horas seguintes vieram a provar isso, a Rússia anuncia, em primeiro lugar, que reconhece essas repúblicas, isto é, que lhes dá um estatuto de Estado, com tudo o que isso implica em termos da sua voz e da sua autoridade no plano internacional, é só a Rússia que faz isto neste momento, e que depois, naturalmente, vai proteger, naquilo que o António estava a dizer, vai proteger numa operação de peacekeeping, numa operação de humanitária, vai enviar tropas para proteger essas populações.
Essas populações, estamos a falar de cerca de, na totalidade do Donbass, estamos a falar de cerca de 7 milhões e meio de pessoas. Mas aquilo que está em Lugansk e Donetsk é muito menos. E em particular nessas duas, soi-disant repúblicas, há um desequilíbrio, apesar de tudo, os russos são uma percentagem importante, nas outras zonas já não são uma percentagem tão importante no resto do Donbass. Só que a Rússia agora anunciou que o reconhecimento que faz é o reconhecimento de toda a zona do Donbass, que é uma zona que é reivindicada pelos separatistas, mas que eles não controlam. Exato. 2/3 do Donbass estão controlados por Kiev. A Rússia reconhece aos dois Estados o direito de ter aquele espaço todo. O que significa que amanhã, se eventualmente mandar tropas, poderá colocar-se ao lado dos revoltosos dessas duas repúblicas para retomarem toda a zona do Donbass, o que significa manifestamente uma guerra civil, claro, no quadro ucraniano. E, portanto, estamos aqui num terreno muito, muito complicado, em particular em função daquilo que vai ser, e já falaremos também sobre isso, a atitude dos outros parceiros, de quem está de fora deste quadro. Já agora vale a pena fazer uma pequena nota sobre a questão da Bielorrússia. Se nós olharmos para os mapas, nós verificamos que a Rússia tem, além de uma pequenina ligação à Noruega no norte, tem depois como Estados NATO Estónia, Letónia, Lituânia, tem depois a Polónia, e depois tem a Roménia, tem depois uma zona, uma buffer zone, que é dada pela Bielorrússia, depois pela Ucrânia, e portanto, depois cá em baixo tem a Turquia, que é um país NATO, que já o era no tempo da União Soviética, e que já era fronteira com a União Soviética à altura, exatamente, que agora é fronteira com a Rússia. A Rússia pretende o quê? Pretende que aquele espaço que está a sul da Bielorrússia, constituído pela Ucrânia, não se torne, digamos, uma fronteira com ela. E, portanto, não se torne uma fronteira NATO com ela. E, portanto, ao dar ao Donbass um estatuto, criar ali uma espécie de uma almofada entre, por um lado, a Rússia e, por outro lado, o resto da Ucrânia. Claro. É isso que ela pretende, que é criar uma buffer zone, para se proteger daquilo que seria, digamos, um ataque NATO, um ataque por parte da Ucrânia, ou a Ucrânia ser uma espécie de canal para a intervenção, para as intervenções da NATO. É um tempo muito complexo este que estamos a viver, e a intervenção de Putin representa a sobrevivência, a meu ver, a sobrevivência no pensamento estratégico da Rússia, daquilo que era muito o pensamento de um país acossado, ácido, porquanto se considera enganado após o final da Guerra Fria, e considera-se inclusivamente tocado pela ameaça militar iminente. Putin tem uma tese essencial, que é o mundo, quando ele diz o mundo, diz os Estados Unidos, naturalmente apoiado pela Europa, segundo ele, o mundo quer, pura e simplesmente, evitar que a Rússia se afirme no plano mundial. É esse claro. O sentido básico deste discurso. Um discurso, aliás, que tem repercussões já desde pelo menos o século XVIII, e no século XIX teve graves repercussões, nomeadamente com a Batalha de Sebastopol, por volta do meio do século XIX. Portanto, estamos de regresso aos livros de história. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida, desta vez para continuarmos no mesmo tema da Ucrânia. Até já.